As aulas são uma bênção concedida a eles pelos deuses. Aos 10 anos de idade, todos passam por uma cerimônia para receber sua aula e as habilidades associadas a ela. O nome do menino é Aol. Ele tem 10 anos e é bastante calmo antes da cerimônia para receber sua aula. A família está sentada ao redor da mesma mesa. Meu pai está pensando em qual aula Aol receberá. Em um ponto, ele estava tão nervoso que não conseguia dormir. Minha mãe concorda com as palavras do meu pai. Minha irmã grita que está tudo bem, porque Aol é seu irmãozinho legal, então ele terá a melhor aula. Sua mãe diz que seu filho se tornará muito popular. Neste caso, o pai comenta que um grande número de suas fãs femininas irá até eles. Sua irmã fica chocada e diz que é muito cedo para seu irmão conseguir uma namorada. Aol, ouvindo o que sua família está falando, pensa que isso nunca vai parar. Ele é distraído pelo toque de um sino. Ele sai do quintal, fechando o portão, mas toda sua família o alcança, gritando que ele não deve esquecê-los. Seus pais dançam de felicidade e sua irmã mais nova reclama, perguntando por que ele não leva a irmã mais velha com ele. Aol, indiferente, diz que pode obter a bênção sozinho. Quando terminam a discussão, o sol já se pôs. A irmã está brava, e o irmão pergunta o que mais ele pode fazer. Fim é um assentamento rural sem padre. Ele mostra a ela que só há pedras e árvores ao redor. Caminhando em completa calma, ele diz que não quer perder esta cerimônia e esperar mais um ano para ter uma aula. Apenas uma vez por ano, um padre é enviado ao templo para realizar a cerimônia e conceder a classe e as habilidades. O padre fica de pé na frente da fila de crianças de 10 anos, e estendendo a mão, informa que agora começará a cerimônia de bênção. O homem pede que deem um passo à frente, começando pelo lado direito. O primeiro menino reage nervosamente e dá um passo em direção ao padre, que toca sua testa com o dedo. Olhando para o livro, o homem pede permissão para ver o destino do garoto. O menino responde que vê chamas, o raspar de metal e o som de um martelo. Essas são todas as coisas que uma criança de 10 anos vê. O padre diz que sua classe é o ferreiro. O jovem fica emocionado com isso e corre para seu pai, gritando que poderá trabalhar com ele. Sua irmã então vai até sua mãe, dizendo que elas têm a mesma classe. Aol observa tudo. Sua irmã comenta que todas as crianças herdam as classes dos pais, pois a ancestralidade tem um grande impacto nisso. A irmã mais nova queria dizer que tinha certeza de que conseguiria uma determinada classe, mas o padre chamou a próxima criança. Era a vez de Aol. Sua família o encorajava ativamente. Não havia emoção em seu rosto quando ele se aproximou do padre. Havia um sussurro atrás dele. Um homem comentou que o filho de Leon finalmente estava na fila. Seus pais tinham classes avançadas e sua mãe, chamada Farah, possuía a classe de O Princesa da Lâmina, e seu pai, Leon, a classe de O Rei da Magia. Aol pergunta ao pai por que isso é tão importante. O pai responde que as classes avançadas são superiores às normais, onde é necessário trabalhar duro para obtê-las. Aol fica diante do padre. O homem toca sua testa e pede para ele fechar os olhos, dizendo que os deuses lhe revelarão sua classe. O menino obedece, mas não vê nada. O padre mantém sua expressão inalterada. Percebendo que o garoto não recebe nenhuma visão, ele o informa que Aol não possui classe. A multidão fica chocada. Seus pais tinham classes avançadas, então ninguém entendia como isso poderia acontecer. Toda a nação, incluindo a família de Aol, entra em estado de estupor. O padre, segurando um livro, reflete sobre a situação. A classe é uma bênção dos deuses. Ser sem classe significa ser abandonado por eles. Farah, segurando sua lâmina, se aproxima de Aol e diz que está tudo bem. Seus pais o animam, afirmando que continuarão trabalhando, então não há problema se ele não conseguir uma classe. Eles pedem que ele não fique deprimido. Durante o treinamento com sua mãe, Aol grita que não planeja fazer nada ruim, muito menos depender dos pais. Sua irmã, trazendo comida, pensa que seu irmão perdeu a paciência. Caminhando até ele, ela diz que, mesmo que ele se torne um vegetal, ela nunca o abandonará. Aol fica confuso ao ver sua irmã ali também.
Enquanto mergulha uma fatia de limão em sua bebida, ele diz que todos estão muito chateados porque ele não recebeu uma classe. Dando uma mordida na fruta cítrica, ele continua dizendo que não se sente deprimido. Toda a família, reunida ao redor da mesa, questiona suas palavras. Desde a infância, o jovem praticava esgrima com sua mãe. Ele conseguia segurar armas pesadas, e sua mãe o chamava de gênio. As outras crianças comentavam que ele praticava em vão, pois não era um espadachim. Ainda assim, Ao não se importava. Se fosse um espadachim, ele adquiria habilidades de esgrima naturalmente. Mas e agora? Um efeito instantâneo foi o que eles disseram. Mesmo sem uma classe, o garoto ainda podia usar uma espada graças ao treinamento. Não foi à toa que ele conseguiu fazer a mesma coisa que caras com habilidades. Portanto, mesmo sem uma classe ou habilidades, ele não precisava ficar deprimido. Dessa forma, Ao Shan expressou seus pensamentos para sua família, provando que não estava abalado. A família ficou feliz ao ouvir isso. Sua mãe percebeu que seu filho estava pensando positivamente de forma sábia. Seu pai disse que ele iria longe. Esquecendo-se momentaneamente de Ao, os pais começaram a discutir o futuro do garoto entre si, acreditando que ele se tornaria isso ou aquilo. No entanto, Ao não gostava desse tipo de conversa e foi treinar. Com sua lâmina no cinto, ele se aproximou da arena de pedra, onde vozes podiam ser ouvidas. Alguém estava praticando. Eram dois garotos, mais ou menos da sua idade. Um deles, loiro, avistou Ao perto da entrada. Ele se afastou de seu oponente e se aproximou do recém-chegado, perguntando se ele era o cara sem classe ou e por que havia vindo ali. Em resposta, Ao disse que viera treinar, assim como eles. Os garotos sorriram e explicaram que não estavam treinando porque eram espadachins. Haviam vindo apenas para testar suas habilidades e convidaram Ao a observar sua luta de treinamento. Olhando para eles, Ao analisou suas habilidades. O espadachim obteve uma habilidade básica de esgrima, e ele percebeu que os meninos se moviam bem, mesmo em um nível elementar. Observando-os, Ao teve uma ideia. Ele os chamou para sugerir algo. Os dois se viraram para olhá-lo. Após ouvir a proposta de Ao, eles ficaram em silêncio por um momento, então trocaram olhares e começaram a rir. Você, sem classe, quer lutar contra um espadachim? Zombaram. Ao não entendeu o motivo da risada e insistiu que era bom o suficiente. Sua mãe, a princesa das lâminas, era muito forte, e ele não conseguia vencê-la. O jovem desconhecido ficou irritado, percebendo que Ao estava realmente desafiando-o. Ele gritou em concordância, mas antes esclareceu algo. Os sem classe também têm a mesma proteção divina, certo? As classes eram concedidas aos 10 anos, mas a proteção divina acompanhava um humano desde o nascimento. Essa era outra bênção dos deuses. Nesse aspecto, Ao não era diferente dos outros. A proteção divina é como uma armadura invisível. Reduz o dano, mas leva tempo para se recuperar. Ela se esgota rapidamente e causa dor. O jovem loiro concluiu. Isso significa que não vamos morrer, mesmo se lutarmos a sério. Ao sorriu. Prepare-se. Vai doer. Irritado com a resposta irreverente, o loiro gritou. Você não devia tentar me desafiar, já que não tem classe. Ele avançou contra Ao. O garoto, que não havia sido abençoado pelos deuses, se defendeu com facilidade do primeiro golpe, graças ao seu treinamento. Enquanto seu oponente se envaidecia, Ao permanecia perfeitamente calmo e continuava a repelir ataque após ataque. O amigo do jovem atacante gritou para ele acertar Ao. Ele entendeu a instrução, mas havia um problema: o garoto sem classe aparava todos os seus ataques, tornando impossível acertá-lo. O jovem loiro, frustrado, insultou seu oponente e ordenou que seu amigo atacasse junto com ele. Ao percebeu a estratégia. O amigo moreno pulou pelas costas do garoto, que, sentindo o movimento, desviou com agilidade. Os dois caíram sentados no chão. Ao os olhou com um sorriso. Assim como pensava, era melhor praticar com oponentes de nível similar. O jovem loiro gritou para seu amigo.
Atacando pelas costas, vamos conseguir acertá-lo. O garoto olhou para eles sentados e pensou: habilidades melhoram as técnicas, mas não a estratégia ou o talento. Nesse caso, sua vantagem foi destruída. Segurando sua lâmina, Ao correu em direção aos garotos, que ainda discutiam. O jovem loiro percebeu o movimento atrás de seu amigo e gritou: cuidado! O moreno se virou para ver o que estava acontecendo. Mas, e não havia ninguém atrás dele. Ele se lembrava que o herói sem classe tinha avançado naquela direção, então ficou intrigado. Queria perguntar ao seu amigo onde o oponente havia ido, mas, antes que pudesse falar, o punho da espada atingiu seu queixo. Com o impacto, ele soltou a lâmina. O loiro percebeu a velocidade com que Ao havia se aproximado. Seu amigo, ofegante após o golpe, ficou sem reação. O outro oponente suava e tentava se convencer de que o garoto sem classe não era tão forte assim. Ele queria atacá-lo, insultá-lo e ameaçá-lo. Mas, ao tentar avançar, tropeçou no amigo caído. O loiro cambaleou para trás. Para Ao, aquilo foi uma grande oportunidade. Ele chutou a nuca do oponente, que caiu inconsciente. De pé sobre os corpos dos garotos derrotados, Ao exalou, sem mudar sua expressão facial. Abaixando sua lâmina, ele os encarou e declarou: eu venci. O jovem loiro pigarreou e se levantou. Os dois, abruptamente, se sentaram e gritaram: você atacou. Quando eles não estavam prontos, então não conta. Além disso, ele nos chamou de rato. Protestaram. Enquanto os garotos discutiam furiosamente sobre a revanche, outro jovem se aproximou silenciosamente da área de treinamento. Desistam. Os três garotos ouviram a voz, ficaram em silêncio e se viraram. O recém-chegado perguntou: vocês realmente acham que choramingar funciona em uma batalha real? Olhando para eles, continuou: se vocês se chamam de espadachins, então parem de se envergonhar e de choramingar. Os dois, ainda sentados no chão, ficaram indignados com as palavras do recém-chegado, que entrou sem cerimônia na conversa. Ao, por outro lado, achou que poderia ser uma oportunidade para praticar. O garoto loiro perguntou ao novato quem ele pensava que era, mas seu amigo o interrompeu. Fique quieto. Ele é um espadachim. O novato tinha cabelos ruivos. Ele não estava interessado nos dois garotos e virou a cabeça em direção a Ao. Ao se virou para ele e perguntou: você é filho da princesa das lâminas, fará? Ao reagiu calmamente a tudo e concordou. O jovem recém-chegado sorriu. Então é isso. Até mesmo uma pessoa sem classe pode herdar habilidades de seus pais. Levantando-se para enfrentá-lo, ele disse: aqueles dois estavam apenas se aquecendo. Não pense que você é durão só porque derrotou esses perdedores. Ele apontou a ponta de sua lâmina para Ao e declarou: eu serei seu próximo oponente. Vou lhe mostrar o verdadeiro poder de um espadachim. Ainda segurando a lâmina à sua frente, o jovem gritou: vamos, comece logo. Não fique parado feito um idiota. Ao encarou seu futuro oponente. Ele percebeu que nunca o tinha visto antes, mas não conseguia entender por que o garoto já o odiava tanto. Atrás deles, ouviam-se sussurros. Esse espadachim ruivo. Ele se parece com o filho do chefe de polícia. O espadachim ruivo virou-se para eles e confirmou: estão certos. Meu pai é o chefe de polícia. Ao memorizou seu nome, Evans. Ele o conhecia de vista, pois o chefe de polícia frequentemente visitava sua mãe, pedindo ajuda para exterminar monstros. O homem era musculoso, tinha barba e um corte de cabelo curto. Uma cicatriz marcava seu rosto, indo do maxilar até a testa. Suas habilidades, quando combinadas com uma espada, além de sua determinação e qualidades de liderança, o tornaram muito popular. Olhando para seu oponente, Ao percebeu que o filho do chefe de polícia não se parecia nada com ele. Ele ficou tenso, imaginando que esse garoto se tornaria um homem simplório do interior, assim como seu pai. Seu pai é incrível, comentou Ao. A conversa,
porém, mudou abruptamente. O jovem espadachim agora falava sobre a mãe de Aol. Sua mãe é considerada a espadachim mais forte. Aol percebeu que ele dizia isso de forma provocativa, como se não concordasse. Foi então que Aol concluiu: esse espadachim ruivo está pegando no meu pé só por causa dos meus pais. Seu oponente o interrompeu, gritando: o que foi? Você acha que é o mais forte? Aol, mantendo a calma, respondeu: não. Mas minha mãe é a mais forte do mundo. TSC. O jovem ruivo cerrou os punhos. É exatamente por isso que você não é páreo para mim. Ele continuou. Desde que me tornei um esgrimista, há 1 ano, eu venho aprimorando minhas habilidades. Quando meu pai me ensinou a esgrimir, consegui dominar técnicas intermediárias que normalmente levam 3 anos para aprender. Ele gritou: eu não vou perder para alguém como você. Aol percebeu que o garoto tinha um enorme respeito pelo pai e trabalhava duro no caminho do espadachim. Minhas habilidades foram incutidas em mim pela minha mãe. Então eu não planejo perder para um esquisito. A mente de Aol voltou para os momentos de treino com sua mãe. Ela sempre pensava em como ensinar habilidades a ele. Com um sorriso, um dia disse: eu não consigo te explicar isso com palavras. Então, ela o fez assistir e aprender. Com um único golpe da lâmina, seu filho foi arremessado para longe. Sim, e essas habilidades foram literalmente incutidas em mim. O jovem ruivo ergueu sua espada e declarou guerra. Com uma velocidade impressionante, ele atacou Aol, que ainda estava tenso. Os 2 garotos que observavam ficaram surpresos. Isso parece ser verdade. Eles até começaram a duvidar que Aol realmente não tivesse classe, pois ele conseguia enfrentar oponentes muito fortes. Aol estava convencido: seu novo adversário era definitivamente mais forte do que os garotos com quem lutara antes. O jovem espadachim deixou sua raiva tomar conta e atacou sem hesitação. Aol pensou: se eu usar o intervalo entre seus ataques descuidados, poderei contra-atacar. O garoto ruivo gritou: peguei você! A ponta de sua lâmina já estava apontada para Aol. O espadachim ativou uma habilidade chamada golpe duplo. Parecia que ele segurava 2 espadas ao invés de uma. Aol percebeu que se tratava de um ataque duplo. Mas algo estava errado. O garoto ruivo balançou a espada apenas uma vez. Então, um segundo golpe atingiu Aol na lateral. A força do impacto o jogou para trás. Dessa vez, ele não voou para longe, mas bateu contra uma parede de concreto. O ataque parecia extremamente poderoso. Olhando para o garoto ferido, o espadachim sorriu e disse: você conseguiu conter meus ataques até agora, mantendo distância. Mas no fim, ainda errou. Aol, agarrando seu lado ferido, perguntou: que ataque foi esse? CK era de ambos os lados. O espadachim explicou que era uma habilidade de ataque, ou seja, uma técnica que permite desferir 2 golpes em um único movimento. Não é de se admirar que alguém sem habilidade, como você, Aol, não tenha conseguido repelir. Esse cara foi capaz de surpreender Aol. Ele conseguiu refletir o primeiro golpe, mas... O espadachim sorriu e se ofereceu para tentar novamente. Após Aol concordar, o filho do chefe de polícia o avisou: eu vou bater em você até você aprender a se gabar. Uma casa simples. Uma manhã ensolarada. Alguém tentava acordar um garoto sem classe. Bom dia. Acorda logo. O jovem abriu os olhos e viu sua irmã deitada ao lado dele no travesseiro. Ela tentava despertá-lo. Levantando-se da cama, o menino resmungou: não é bom mentir. Eu não te acho charmosa. Ela ignorou o comentário e sorriu. Não se preocupe. Um dia eu serei. A irmã apertou os olhos em um sorriso brincalhão. Aol pediu para ser acordado mais tarde, mas a garota não entendeu a piada. Eu já estou totalmente acordada. Enquanto o irmão mais velho desejava bom dia à mãe, a irmã o seguiu, ressentida. Fá. A mãe cumprimentou o filho.
O café da manhã está pronto. Após comer, Aol se levantou da mesa. Obrigado pela comida. Estou indo agora. O rosto da irmã mudou quando a porta se fechou atrás dele. Desde que chegou em casa exausto naquele dia, meu irmão começou a sair cedo e voltar tarde. Isso me preocupa. Farah tranquilizou. Ele ficará bem. A mãe, então, se lembrou de algo. Ah, isso me lembra de algo. Ela se dirigiu a um armário e se sentou ao lado de uma gaveta no chão. A menina olhou dentro e viu diversas espadas gastas. Essas são as lâminas que Aol tem usado desde aquele dia. A irmã ficou surpresa com a quantidade. A mãe presumiu que o filho estivesse lutando contra um garoto de sua idade, no quintal do vizinho. Parece que isso o motivou bastante. A menina refletiu, e então Aol continuou praticando com a espada desde então. Ela suspirou. Ao invés de ficar desanimado, ele está mais enérgico do que nunca. Farah assentiu. Onde está meu pai? Perguntou a irmã. Dormindo, como sempre. Igual ao Aol. O filho parecia muito com o pai, mas, para sua irmã, ele era o completo oposto. Uma estrada deserta. Casas isoladas nas proximidades. No matagal, um menino treinava, tentando aprender novas técnicas. Ele segurava a lâmina na mão e pensava no golpe duplo. Perdi porque não consegui lidar com essa habilidade. Um golpe e 2 impactos. Isso é apenas magia? Ele refletiu. Não. É uma habilidade de espadachim. Se ele fosse capaz de aumentar suas capacidades físicas, poderia aplicar habilidades de alto nível. Se eu desenvolver minha força o suficiente para dominar um golpe duplo, poderei aplicá-lo como qualquer outro espadachim. Ele se lembrou dos movimentos do espadachim ruivo. Preciso ficar mais forte. Não importa o que aconteça. Um dia, ele queria usar não apenas as habilidades ensinadas por sua mãe, mas também outras técnicas. Foi então que ouviu um estalo vindo da floresta. Goblins espreitavam por trás dos arbustos, observando o garoto parado junto a uma árvore. Eles tentavam ser discretos. Um deles saltou com um porrete na mão, atacando-o por trás. Aol percebeu a investida, girou rapidamente e desferiu um golpe duplo. Para pequenos goblins, essa habilidade era uma ameaça mortal. Os demais monstros recuaram. Esfregando sua lâmina, Aol pensou. Essa floresta é bem legal e embora seja perigosa. Aqui, ele podia praticar livremente. Guardando a espada na bainha e prendendo-a ao cinto, o menino se espreguiçou. Acho que é hora de ir para casa. Foi quando um rugido estridente ecoou pelo matagal. Aol se assustou. Isso, e não parece um goblin normal. Ele imediatamente pensou em um grande inimigo. Virando-se em direção ao som, percebeu algo. Era a voz de uma criança. Alguém estava sendo atacado. Aol avançou floresta adentro, seguindo os gritos. Sua arma estava pronta. Ele estava confiante de que poderia lidar com qualquer coisa sozinho. Escondendo-se atrás dos arbustos, ele viu uma cena inesperada. O espadachim ruivo com quem lutara no treinamento estava lá. Coberto de hematomas. Aol ficou surpreso. Seu inimigo estava escondido atrás de um arbusto? Observando mais atentamente, Aol viu a ameaça. Era um goblin maior do que os outros. Não, um hobgoblin. Seus golpes podem lançar alguém para longe. A criatura se aproximou do garoto exausto. Aol agiu rápido. Segurando sua lâmina firmemente, ele se colocou na frente do goblin. Pare aí. Não dê mais um passo. Mas a criatura ignorou suas palavras. O espadachim ruivo também não conseguia se mover ou fugir. Bem diante dos olhos de Aol, o hobgoblin ergueu seu porrete. Mas, antes que pudesse atacar, algo aconteceu. 2 golpes rápidos atravessaram seu pescoço. Aol estava de pé, lâmina em punho. Isso foi mais fácil do que eu esperava. Olhando para o garoto caído perto da árvore, Aol fez um gesto de cumprimento.
O jovem ferido tentou reagir, mas suas forças se esgotaram. Ele caiu de joelhos, desamparado. Ao o segurou, percebendo algo preocupante. Sua defesa divina está quebrada. Ela precisava ser restaurada imediatamente. O garoto que derrotou o Goblin sabia que precisava agir rápido. Ao perguntou sobre a água benta do garoto, mas ele a havia quebrado durante o ataque do monstro. Tirando a garrafa quebrada do bolso, Ao pegou sua própria água benta e entregou ao rapaz ferido. Ele rapidamente bebeu e recuperou a consciência diante dos olhos de seu salvador. Assim que voltou a si, o garoto agarrou Ao pelos ombros. Que tipo de ataque foi aquele? Ao respondeu calmamente. Foi um golpe duplo. Mas o rapaz não acreditou nele. Não brinque comigo. Gritou. Essa habilidade é difícil de aprender, impossível de dominar. Ele segurou Ao pelos ombros com firmeza. Eu treinei muito mais do que o normal para acertar um golpe assim. O jovem resgatado não conseguia entender. Falar era fácil, mas colocar em prática. Ao então explicou. Eu odeio perder. Ele aumentou sua defesa e olhou diretamente nos olhos do outro espadachim. Nossa revanche começa agora mesmo. Ao pediu que ele tivesse calma. Podemos lutar quando quiser. O espadachim olhou para seu salvador com seriedade. Eu tenho uma grande dívida com você. Apesar de Ao ter dividido a água benta com ele, ele ainda sentia a necessidade de pagar sua dívida. Ao sorriu. Você é um cara legal. Tem um forte senso de dever. O espadachim ficou irritado. O que isso significa, exatamente? Eles cruzaram suas lâminas, ao mesmo tempo, desferiram um golpe duplo. O espadachim conseguiu se defender de ambos os golpes, sem sequer contar com sua própria técnica. Mas então, algo inesperado aconteceu. Outro golpe atingiu seu ombro. Ele recuou, surpreso, e interrompeu a luta. O que foi isso? Ao respondeu com naturalidade. Foi um terceiro ataque. O espadachim arregalou os olhos. Seus ataques duplos. Isso não pode ser chamado de habilidade no sentido normal da palavra. Na verdade, Ao não precisava se limitar a 2 golpes. Ele podia continuar atacando indefinidamente. Mesmo depois de ver com os próprios olhos, o espadachim se recusou a aceitar. Isso é impossível. Ele gritou. Uma pessoa abençoada com a classe de espadachim e que domina um verdadeiro golpe duplo nunca perderia para alguém sem classe como você. Mesmo que Ao aprendesse o ataque, ainda seria apenas uma imitação. Não passa de um truque barato. O garoto resgatado se ofereceu para testar qual deles era mais forte. O espadachim concordou. Mais uma vez, eles desferiram outro golpe duplo simultâneo. Mas, dessa vez, a lâmina do espadachim voou para o lado. Ao olhou para ele no chão e declarou. Meu golpe foi exatamente o mesmo da última vez. Apenas um pouco diferente na execução. Ele se afastou do oponente derrotado, que continuava encolhido no chão. A revanche acabou. Eu venci. Ao foi embora. Ao voltar para casa, Fará contou a Leon que o filho de Evanscende tinha viajado para Breeza. Acontece que o espadachim era apenas um ano mais velho que Ao. Curioso, Ao perguntou à mãe sobre essa cidade. Ela explicou. Breeza é conhecida como a cidade dos espadachins. Leva uma semana para chegar lá. Sua irmã interrompeu animada. Mãe, você já trabalhou nessa cidade, não foi? Fará sorriu. Sim. Antes de me casar, eu fazia parte de uma guilda e balançava uma espada todos os dias. O garoto ficou pensativo. Então, essa é a cidade dos espadachins. A ideia de ir até lá começou a crescer em sua mente. A carroça rolava pela estrada de pedras. O cocheiro se virou para os passageiros. Estamos quase chegando ao nosso próximo destino. Assim que passarmos pelo portão à frente, estaremos no território da cidade dos espadachins de Breeza. Um rapaz de cabelo espetado sorriu ao ver a cidade se aproximando.
Uma garota sentada ao seu lado ficou surpresa ao perceber que ele estava indo na mesma direção. Eles começaram a conversar. Durante a conversa, o rapaz descobriu que a garota também era uma portadora de espada. O mais importante é a classe, disse ela. Não importa se sou homem ou mulher. Ela sorriu, orgulhosa. Minha classe é do nível mais alto. Sou uma bandida. O homem ao lado dela sorriu. Eu sou um gladiador. O ladrão, que também estava ali, percebeu que sua própria classe também era de nível elevado. Mas o rapaz de cabelo desgrenhado parecia incomodado. Ele gritou, frustrado. Eu odeio estar no mesmo nível que uma mulher como você. A garota apenas o encarou com julgamento. O cocheiro se dirigiu aos passageiros. Ótimo! Como suas classes são fortes, vocês poderão mostrar sua força logo. O grupo ficou confuso. Como assim? Ele apontou para a estrada à frente. Olhem! Os olhos dos viajantes se arregalaram. Orcs bloqueavam o caminho. O cocheiro sorriu. Mostrem suas habilidades. Um silêncio tomou conta da carroça. O homem de cabelo desgrenhado gritou. Seria necessário um grupo inteiro de guerreiros para derrotar tantos orcs. Mas algo se destacou entre os monstros. Havia um goblin enorme. Os humanos nem sabiam dizer qual era sua espécie exata. Nas mãos da criatura, uma arma terrível. Uma massa gigante. Um dos passageiros, um pai de família, se virou desesperado para o espadachim. Por favor, salve-nos. Salve pelo menos as crianças. Mas o espadachim latiu de volta. Não mexa comigo. Minha própria segurança é minha prioridade. Ele sabia que, se ficasse ali, certamente morreria. Num impulso de desespero, o homem saltou da carroça e fugiu. A garota de túnica seguiu o exemplo, tentando salvar sua própria vida. Enquanto o cocheiro hesitava sobre o que fazer, um homem encapuzado caminhou à frente da carroça. O cocheiro gritou para ele. Você precisa correr para o outro lado. Mas então, ele percebeu algo. Ui estava ao lado dele, e agora estava no meio de uma pilha de inimigos. O homem parou a carroça. Todos os passageiros observavam o garoto lutar. O cocheiro percebeu que o rapaz era muito forte. O pai da criança comentou, surpreso. Eu nem percebi quando esse garoto saiu da carroça. O cocheiro observava as habilidades do jovem com um sorriso. O garoto encapuzado era incrivelmente rápido, mas agora estava cercado por uma multidão de inimigos armados. Conforme eles se aproximavam, ele fez uma curva fechada para escapar, aparando os golpes inimigos com precisão. Com um único salto, afastou-se de vários oponentes e pousou diretamente sobre a cabeça do goblin gigante. Os passageiros ficaram boquiabertos. Um garoto sentado na carruagem murmurou. Ele parece estar dançando. Um homem, intrigado, acrescentou. Essa técnica. Esquivar-se de todos os ataques enquanto balança a espada. Essa é a dança das lâminas. O grupo ficou ainda mais surpreso. Mas essa habilidade só pode ser aprendida com a princesa das lâminas. O homem continuou, perplexo. Esse cara de capuz, e é Aol? O último inimigo restante era um orc enorme, segurando uma massa. Mas o garoto não hesitou. Esquivando-se dos ataques da criatura, ele saltou em sua direção. Pulando sobre seu pescoço, Aol cravou sua lâmina na cabeça do monstro, finalizando a luta. Os passageiros da carroça explodiram em gritos de alegria. O cocheiro não conseguia acreditar no que via. Aol se aproximou do homem e pediu que continuassem a viagem. O cocheiro, ainda impressionado, elogiou. Você é muito forte. E então perguntou. Qual é a sua classe? Sentado na carroça, Aol respondeu com naturalidade. Eu não tenho classe. O homem ficou confuso. Não entendo. Você está escondendo sua classe? Deve ser uma das mais poderosas. 5 anos atrás. Uma mulher observava seu filho.
O garoto acabava de executar um soco duplo. Farah piscou, atordoada. Deve ser um sonho, e murmurou. Ela ainda não conseguia aceitar o fato de que seu filho, Ao-Shan, não tinha classe. As lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Como posso ser tão cruel? Mas o jovem a acalmou. Não é um sonho, mãe. Eu realmente fiz isso. Ele sorriu. Demorou um pouco, mas agora posso usar essa técnica com meu próprio poder. Determinado, ele acrescentou. Quero fazer o mesmo com outras habilidades. Então, encarou a mãe com seriedade. Por favor, me mostre todas as habilidades que você conhece. Farah observou em silêncio. De repente, a felicidade tomou conta dela. Você é um verdadeiro gênio, Ao-Shan. Gritou, exultante. Mas o garoto apenas insistiu. Mãe, me mostre as habilidades. De volta ao presente. Sentado na carroça, Ao estava imerso em pensamentos. Mas sua atenção foi interrompida pelo cocheiro. Chegamos a Breeza. Olhando ao redor da cidade, Ao percebeu a grande quantidade de espadachins andando pelas ruas. Mas algo chamou ainda mais sua atenção. Eles não são apenas espadachins, e murmurou. Curioso, ele se virou para o cocheiro. Você conseguiu identificar minhas habilidades com precisão. Quem é você, afinal? O homem riu. Só sou um cocheiro. Ele suspirou. Quando os orcs apareceram, eu estava calmo, não é? Ao assentiu. O homem sorriu. A verdade é que nunca foi meu papel me tornar algo como um escriturário em um tribunal. Isso exige muita formalidade. Ele ergueu as mãos, como se dissesse que não gostava de burocracia. Ser um cocheiro é bem mais interessante. Posso conhecer pessoas incríveis pelo caminho. Ao olhou para ele, pensativo. Então, você não vai ficar aqui? O homem negou com a cabeça. Não. Cuide-se, garoto. Dê o seu melhor. Ao refletiu sobre o comentário. Uma classe mais alta. Como um santo cavaleiro. Algo que pudesse ser útil para o serviço judicial. Enquanto pensava nisso, ele sentiu uma presença atrás de si. Alguém estava se aproximando sorrateiramente. Ao não se moveu. A garota tentou se aproximar por trás, quase tocando seu ombro. Mas, no último instante, Ao se virou. A garota voou direto para o chão. Ele havia se esquivado sem nem ao menos olhar para ela. A garota, ainda caída, arregalou os olhos. Você tem uma habilidade forte. Levantando-se rapidamente, ela sorriu. Eu estou bem. Observando Ao, ela concluiu. Você é novo aqui, certo? A conversa prosseguiu e a garota descobriu que ele estava procurando uma guilda. Sorridente, ela disse. Que coincidência! Eu estou tentando recrutar novos membros para minha guilda. Ao ficou desconfiado. Isso não parece uma coincidência. Ele sentiu que a garota tinha tramado isso desde o começo. Ela estendeu uma folha para ele. Aqui. Este é o contrato para se juntar à minha guilda. Ela sorriu ansiosa. Me aceita. Mas Ao recusou sem hesitar. A garota o impediu de sair. Por que não? Ele a encarou. Você está muito desesperada para conseguir novos membros. A garota desviou o olhar. Ao concluiu. Sua guilda deve ser pequena e fraca. Ela tentou mentir, mas ele logo percebeu. Se vai mentir, aprenda a fazer isso direito. A garota ficou irritada. Vou te dar uma honra especial. Ela apontou para ele. O direito de ter um encontro de um dia comigo. Ao a ignorou completamente. Seguiu para a praça principal, onde havia muitas pessoas. Olhando ao redor, concluiu. Aqui deve haver uma grande seleção de guildas. Ele queria encontrar uma guilda forte e popular. Mas, assim que começaram a analisar sua inscrição, os olhares mudaram.
Você, e não tem classe? O primeiro avaliador torceu o nariz. Sinto muito, mas não podemos aceitar você. Ele foi rejeitado antes mesmo de demonstrar suas habilidades. Depois de tentar mais algumas guildas, a resposta foi sempre a mesma. Sentado na praça, Aol refletiu. Estou em uma posição difícil. Ele mal havia começado e já estava sendo rejeitado. Enquanto isso, em casa, Farah já sabia da situação. Ela havia previsto que seu filho enfrentaria dificuldades em Breza. Então, antes de ele partir, escreveu uma carta de recomendação. Segurando a carta, Aol percebeu. Minha mãe se preocupa muito comigo. Mas, no fundo, sabia que ela já havia presumido que algo assim aconteceria. E agora, ele já havia tomado sua decisão. Aol procurou a guilda em que Lilia estava. Ela apareceu atrás dele e notou que o garoto ainda não tinha decidido em qual guilda se juntar. Seguindo-o, disse honestamente que estavam com falta de recrutas e que sua guilda estava à beira da extinção. O garoto se recusou, mas a garota implorou para que ele os ajudasse. Lilia explicou que a guilda costumava ser muito famosa. Ele perguntou por que estavam com tanta falta de recrutas e assumiu que tinham uma guilda abandonada. Lilia não negou isso e atribuiu a situação ao fato de que sua estrela passada afundou, tornando-os a guilda mais fraca. Cerrando os punhos, a garota disse que, pegando um elfo, certamente retornariam ao topo, onde estavam antes, e gritou que a Dragonfang era invencível. Aol lembrou que essa era a guilda que sua mãe havia mencionado. Eles ouviram uma garrafa bater contra a mesa. Um homem bêbado notou o recém-chegado, ele estava muito embriagado. Aol percebeu que o pai de Lilia estava sem o braço direito. O homem gritou para que o recém-chegado esquecesse a culpa. A garota explicou que seu pai fora um mestre de espadas duplas e que costumava ser um espadachim famoso, mas, depois de perder o braço, começou a beber. Lilia pensou que, ao ver isso, Aol não iria querer se juntar à guilda. No entanto, ele disse o contrário e concordou. A garota ficou feliz e se apressou em preencher um requerimento. Aol aceitou porque, de qualquer maneira, não seria aceito em outra guilda. Sentados nos sofás, Lilia leu o requerimento e, ao ver que ele não tinha classe, pensou que era uma piada sem graça. O garoto estendeu um certificado de ocupação para ela. Lilia gritou que pessoas que estavam sendo perseguidas para se juntar a guildas eram espadachins ou cavaleiros. No mínimo, ele deveria ter algum tipo de classe relacionada a espadachim, caso contrário, seria inútil. Outra garota, chamada Raina, apareceu. Ela ouviu Lilia gritando de longe e entrou na guilda. Raina gritou, indignada, ao perceber que a pessoa que haviam recrutado era um ou sem classe. Ouvindo essas palavras, Raina se virou para Aol